Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém! Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói, e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. Aqui está o povo mais feliz da terra, o povo que vai morar no céu. Amém? Amém. Quero compartilhar com você chamados e escolhidos para viver uma vida com propósitos. Abra comigo a sua Bíblia, livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23. Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Ele encerra o verso 23 dizendo: grande é a tua fidelidade. Quando eu leio a história desse homem chamado Jeremias, e quando eu leio essa expressão dele dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, eu vejo verdade no que Jeremias está dizendo. Porque quando você pega no início do livro de Jeremias, o Senhor chamando Jeremias dando desculpas para Deus, o Senhor dizendo: Jeremias, eu te escolhi, eu te separei, você vai falar para grandes, para reis, para pequenos, e o que eu mandar você falar, você vai dizer. E Jeremias tenta negociar com Deus, dizendo: Deus, mas esse não é o propósito, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus diz: não digas que você é uma criança, porque quando você estava informe, ainda no ventre da sua mãe, eu te chamei e eu te escolhi como profeta sobre as nações. E aí você começa a ver a rotina diária de Jeremias, um homem na presença do Senhor. E quando a gente começa a ler a história de Jeremias, a gente vê que Jeremias foi um cara que sofreu muito. Foi um profeta que um dia ele estava dentro do calabouço, outro dia estava preso no pátio exterior, sofrendo, apanhando, mas Jeremias sabia que existia um propósito de Deus. No verso anterior, verso 21 do livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Porque se Jeremias quisesse entulhar sua mente de coisa ruim, material farto para isso ele tinha, porque era um homem que viveu um tempo de sofrimento. Só que ele está dizendo o seguinte: eu não vou me encher de coisa ruim, mas eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Ele diz: nisso recordarei, é isso que eu quero viver. E agora ele chega à conclusão de que tudo isso é bondade, é misericórdia, é graça de Deus. Ele diz: são as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E ele encerra o verso 23 dizendo: grande é a tua fidelidade. Jeremias era alguém que podia te falar de sofrimento. Jeremias era alguém que podia trazer assim: eu sofri, eu apanhei, eu chorei, eu fui desprezado, mas eu não vou falar isso para vocês. Eu quero dizer que as bondades do Senhor, elas se renovam, a sua fidelidade não tem fim. Ou seja, Jeremias toma uma posição para se levantar, porque tem gente que tudo que mais gosta é ficar caído na lona, chorando, como um fracassado, como um derrotado. Escuta isso: Deus tem propósito e sobre todas as coisas, mesmo na hora que a gente não entende. Existem coisas que a gente fica questionando para Deus e dizendo: Deus, por quê? Deus, por quê? E Deus nunca responde essa pergunta: por quê? E Deus fala assim: é para quê? É isso que você quer saber? Meu irmão, levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Há um projeto de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e tudo que Deus tem preparado para a sua vida não vai terminar em derrota. A história não vai acabar em perda. Recebe essa palavra: o que Deus tem para você são coisas maiores do que você pode imaginar, porque as misericórdias do Senhor, elas não acabam, elas não têm fim, elas são novas a cada manhã. Recebe essa palavra para o teu coração. Você não é simplesmente um vencedor. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus você pode
todas as coisas em Cristo Jesus, você vai avançar e vai conquistar mais e mais. Aleluia! O salmista, no Salmo 119, verso 71, ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. O que o salmista está dizendo? Que tem hora que a gente passa por luta, mas essa luta não é para matar a gente. O que o salmista está dizendo? Tem hora que a gente atravessa por adversidade, mas não é para a gente se tornar pior, não. Ele diz: eu fui afligido, mas foi bom, porque através da aflição eu aprendi as leis do Senhor. Eu sofri, mas foi bom, porque o sofrimento me trouxe ensinamentos maiores. Quando eu leio a história de Daniel, eu vejo um cara que é um exemplo a ser seguido. Daniel, quando ele é levado como cativo para servir ao rei pagão, Daniel toma uma decisão. Daniel diz assim, olha só, Daniel capítulo 1, verso 8 e verso 9, olha o que Daniel diz. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E sabe o que a palavra diz? Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Sabe qual era a proposta de Daniel? Eu quero viver uma vida de santidade. Eu não quero viver o que o mundo vive. Eu não quero cheirar a cocaína do rei. Eu não quero beber o uísque do rei. Eu não quero participar das orgias que o rei participa. Eu não quero comer a lavagem que o rei come, não. Eu quero viver uma vida em santidade. Daniel resolveu viver uma vida de busca e santidade. Mas aí quando a gente vê Daniel sendo jogado dentro da cova, cheio de leões famintos, alguém poderia dizer, o que adiantou? Tão crente, orava 3 vezes por dia, era um cara diferenciado, mas agora vai ser engolido pelos leões famintos. Escuta isso, querido, o Deus que você serve, Ele tem projetos na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, talvez o opositor, o adversário, o ladrão de alegrias, aquele que vem para roubar, para matar, para destruir, fica te acusando, dizendo, está vendo o que adiantou? Você orou, você se separou, você buscou a Deus e agora você vai ser comido por leões. Ah, mas a minha Bíblia diz que antes de Daniel chegar na cova dos leões famintos, o anjo do Senhor já estava lá. Aí se cumpre o Salmo 91, quando a palavra diz, porque o Senhor dá ordem a anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não vai tropeçar com teu pé em pedra, você não vai cair, porque eles receberam ordem de Deus para te proteger, para te guardar, para te manter em pé. É por isso que muitas das vezes o teu adversário arma uma cilada para te matar, para amassar o teu carro, para te destruir. Só que quando ele se aproxima, há um anjo poderoso do Senhor com as mãos estendidas, dizendo, eu entro antes de você na cova. Aleluia. Eu me pergunto, por que Deus não livra Daniel da cova? Porque Deus não quis livrar Daniel da cova, mas Deus livra Daniel na cova. Tem hora que Deus não te livra da luta, mas Deus te livra na luta. Tem hora que Deus não te livra de uma adversidade, mas Deus te livra na adversidade. E quando Daniel cai no fundo da cova, o anjo do Senhor já estava lá. A Bíblia não diz, mas quando eu leio isso eu fico imaginando o que aconteceu. Por que esses leõezinhos fecharam a boca, se eles estavam famintos? E um dia o Espírito Santo falou no meu coração, porque eu dei ordens a favor de Daniel. Agora, qual foi a ordem que Deus deu para os leões? Eu não sei. Quem sabe, talvez, o anjo chegou e disse assim, leõezinhos, papai mandou decretar jejum na cova.
Imagina leão faminto, tem que fazer jejum. Uau! Carne fresca no pedaço, mas eu não posso engolir. Escuta isso, muitas das vezes o teu adversário quer te engolir, mas ele não te engole porque Deus deu ordem a teu respeito. Tem hora que ele pensa que vai acabar com você, mas você está vivo, sabe por quê? Porque existem projetos maiores de Deus na sua vida. Você não vai morrer antes de Deus cumprir toda a palavra liberada para você. Aleluia, aleluia. Imagina, presbítero João Batista, os leãozinhos ali e Danielzinho tranquilo. A Bíblia diz que o rei no palácio não dormia. O cara está na luxúria, com ar-condicionado, com travesseiro pena de ganso, com um colchão ortopédico anatômico, mas não dorme. E Daniel dormindo em cima do leãozinho, roncando. Dá para você imaginar, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, o que Deus faz? Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Daniel falou assim: ô leãozinho, reclina mais um pouquinho, porque não está tão confortável como eu desejo. Ele arrumando posição e Danielzinho dormindo. E o rei azucrinado levanta de madrugada e vai lá na cova e bate: Daniel. Ih, rapaz, esse rei chato aqui, no melhor do sono. Fala, rei, o que você quer? Daniel, dar-se-ei o caso em que o Deus em que você continuamente serve. Olha aí a diferença daquele que serve a Deus de verdade. Tenha te livrado da boca desses famintos leões. E Daniel responde: vive tu, ó rei, vive o Deus em cuja presença eu estou. Tem um anjo do Senhor aqui, e ele fechou a boca dos leões famintos. E o rei entende que vale a pena ser fiel. Agora o rei muda o decreto e diz: os adversários de Daniel, eles serão jogados na cova. Sabe o que a minha Bíblia diz? Eles estavam no ar ainda, foram devorados. Mas por que, pastor? Porque o anjo antes de sair falou: rapaziada, leõezinhos, acabou o jejum, está liberado, fique à vontade, come o que vocês quiserem. E eles devoraram. Aí eu te pergunto, por que na vida de um crente ele passa a luta, ele passa a dificuldade, ele passa a prova, mas ele não é derrotado, ele não é perdedor? Sabe por quê? Porque existem anjos de Deus que receberam ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Você pode todas as coisas, porque foi liberada a palavra de vitória para você. Aleluia, aleluia. O próprio Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, Deus tinha um projeto de salvação para a humanidade, e Deus envia o seu Filho, o seu único Filho, e Jesus vem por causa de um propósito. Mas o propósito não era Jesus ser reconhecido como rei. O propósito era que ele nascesse numa manjedoura, num lugar simples demais, numa estrebaria. O propósito era que quando Maria e José chegaram lá na estalagem pedindo hospedagem, e o cara falou assim: aqui não tem lugar para você não. José deve ter falado: não, mas eu queria pelo menos para minha mulher. Quem ela pensa que é? Ela pensa que tem o rei na barriga, mas ela tinha o rei na barriga, porque na barriga de Maria estava o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o que pode todas as coisas. Mas mesmo assim não abriram lugar para José e Maria. Jesus foi humilhado, Jesus sofreu, mas tinha um propósito. Pastor, eu não estou entendendo. O senhor está querendo dizer que antes da vitória tem sofrimento? Sim, querido. Antes de domingo de ressurreição tem Getsêmani, tem sexta-feira de sofrimento, tem tempo preso no sepulcro, mas domingo de Páscoa, domingo de ressurreição está chegando, e é isso que eu estou profetizando para você. A sua vida não vai acabar em Calvário. Depois do Calvário tem ressurreição, depois do Calvário tem resposta de Deus, depois do Calvário tem transformação, tem sangue que foi derramado para a remissão de todos os pecados. Aleluia. Quando eu leio
Mateus 20, 27, 28, e leio o que Jesus disse, eu fico, meu Deus, que mistério é esse? Jesus diz assim: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso não dá para entender. O Filho do Homem, o Todo-Poderoso, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, e ele veio para dar a sua própria vida para resgate de muitos. Por que não de todos? Porque isso é opção. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas você precisa vir. Jesus está dizendo o seguinte, se eu der exemplo para vocês, antes de Jesus ir para a cruz, João capítulo 13, verso 7, Jesus pega uma toalha, uma bacia, enche de água, se ajoelha e vai lavar os pés dos discípulos. E quando chega na direção de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor não vai lavar meu pé não, se tem alguém que tem que lavar, sou eu aqui, o Pedrão. Jesus disse: Pedro, o que você não entende agora, você vai entender depois. Jesus respondeu e disse: no que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Porque se Jesus conta todo o propósito da vida de Pedro, Pedro ia vazar, irmão. Porque Pedro, segundo os livros apócrifos, ou seja, depois que escreveram a história que está na Bíblia, a história que continua, que deveria ser Atos dos Apóstolos 29 e 30, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro não sabia o que vinha, porque quando vieram para crucificar, diz a história que Pedro diz: não, eu não quero morrer igual o meu mestre. Se ele morreu assim, eu preciso sofrer um pouco mais, me vira de cabeça para baixo. Só que Jesus não podia falar isso com Pedro. Tem hora que Jesus não lê a última página para a gente, porque você, meu irmão, foi criado para viver propósitos, e antes de chegar à grande vitória, é assim mesmo. Foi Jesus que disse: no mundo tereis aflição, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem alguém até que diz, né? E vós vencereis. Não está na Bíblia, mas deveria estar. Tem gente que continua: e vós vencereis. Não está na Bíblia, mas essa é uma grande verdade, porque se Jesus venceu, ele tem a receita da vitória para você. Mas agora o resultado da morte de Jesus, aí Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, que dentro de Valdir Brasil, dentro de cada irmão, dentro de cada irmã, haja o mesmo sentimento que houve em Cristo. E Paulo diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E quantas das vezes a gente reclama: pô, Senhor, mas comigo? Mas sou eu, Senhor? É com você mesmo, queridinho. É com você mesma, queridinha, que Deus vai deixar passar na fornalha. Mas não é para você virar churrasco, não. É para o rei pagão entender que não há outro Deus como o Deus de Misaque, Sadraque e Abidnego. É para você entender que na hora da fornalha o quarto homem entra, sai do trono e entra com você. Se passarem pelas águas, as águas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, porque tem hora que o próprio Senhor entra na fornalha com você, e você fica fazendo beicinho: ei, Jesus, eu oro, eu pego. E por que acontece? Porque acontece é porque tem um propósito que você não entendeu. Se prepare, porque no final você vai entender todas as coisas. Se prepare, porque o que você não viu, você vai ver. Se prepare, porque vem uma vitória maior do que você pode imaginar, e o nome do Senhor, o teu Deus, será glorificado para sempre. Aí Paulo diz, verso 7: sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que é a morte de cruz? Era a morte de humilhação,
era vergonha. A cruz era símbolo de vergonha, mas depois que Jesus foi pendurado na cruz, quando eu olho para a cruz vazia, eu vejo que ele não está morto, ele ressuscitou. Hoje eu falei com ele, ele está vivo, é por isso que a cruz já está vazia. Aleluia. Olha o verso 9. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu-lhe um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí quando eu leio isso, eu vou entender que valeu a pena ser cuspido, ser chicoteado, ser humilhado. Imagina o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, pendurado, e passa um mané e diz: aí cara, você curou tanta gente, desce dessa cruz, só para você mesmo. Jesus podia fazer isso em questão de segundo, descia e voltava para a cruz, mas ele se humilhou, ele se calou como ovelha que vai para o matadouro. Aprenda esse princípio. Deixa quem quiser falar o que quiser de você. Jesus não se defendeu, Jesus se calou. Por isso Deus o exaltou, por isso foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai ter que confessar que ele é o Senhor. O que nós fazemos aqui alegremente, quem não declarou vai ter que declarar diante do tribunal de Deus, porque diante desse nome que está acima de todos os nomes, esse é o nome que tem poder. Porque quando você clama Jesus, a enfermidade vai embora. Quando você clama o nome de Jesus, os demônios vão embora. Quando você clama o nome de Jesus, a vitória vem. Jesus, 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 Jesus. Há poder nesse nome, no nome de Jesus. Enquanto você clamou comigo o nome de Jesus, pessoas foram curadas aqui nessa noite. Pessoas foram curadas através da televisão quando nós clamamos o nome de Jesus. Pessoas foram libertas quando nós clamamos pelo nome de Jesus. Cadeias caíram, cadeados foram partidos, muralhas desabaram, porque quando a gente clama o nome de Jesus, 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 o inferno treme e o céu glorifica o nome maior, ao nome poderoso, ao nome de Jesus. Aí fala sério, irmão, se não dá um nó na cabeça da gente. A gente lê a história de Saulo, um cara que recebeu ordem para prender os cristãos. Chegava e parava o carro onde queria parar. Amigo, aqui é estacionamento proibido. Ô camarada, aqui ó, lei maior. Aqui para mim não tem estacionamento proibido não. Nessa rua não pode trafegar. Como é que é? Não pode? Aqui ó, autorização para andar onde quiser. Aqui ninguém entra. Como não? Eu entro. Era um cara que recebeu ordem para fazer o que ele queria, o que desse na cabeça dele. E aí Deus cria um propósito. Olha aí o propósito de Deus, de salvar Saulo. Ananias, quando recebe a ordem, Ananias diz: mas Deus, como que eu vou? Não dá, Senhor. O Senhor não ouviu a história desse cara não? O Senhor está aí no céu, está isolado da terra. O cara está botando para quebrar aqui, está prendendo todo mundo, está mandando matar. Ele é o terror gospel. Quando ele chega na igreja, os caras vazam. E aí Deus diz assim: não, esse será um grande instrumento nas minhas mãos. Talvez você olhe para alguém e diga assim: esse aí, nem que a vaca tussa se salva. Esse aí vai para os quintos. Se ele vai para os quintos, você vai para o sexto, cara. Que tu não conhece o projeto de Deus na vida desse camarada.
Tem gente que você olha e vai assim, mas esses caras, são esses que Deus gosta de usar. Sabe por quê? Deus não usa frouxo, Deus não usa covarde, Deus não usa medroso. Imagina se o cara era corajoso trabalhando para o perdedor, imagina agora trabalhando para o Deus que nunca perdeu uma batalha. Se o cara era corajoso servindo ao cabeça rachada, imagina agora ele servindo ao Senhor dos Senhores, ao Todo-Poderoso. E Deus falou, não, Ananias, convém que você vá até ele, porque dele eu vou fazer, através dele, uma grande obra, e o meu nome será glorificado para sempre e sempre. O que eu gosto de Paulo é que Paulo é crente de verdade, porque aqui para nós tem um monte de crente fraco, crente frouxo, crente covarde, crente medroso, que qualquer coisa amarela. Teve um que falou, comandante, serviu o quartel 1 ano, e chegou na igreja e deu um testemunho. Graças a Deus, eu estive 1 ano lá no quartel, ninguém fez bullying comigo, ninguém descobriu que era crente. Agente secreto. Deus não trabalha com agente secreto. Paulo botava a cara na reta, Paulo falava, o evangelho que eu prego é vergonha para o mundo, mas eu creio, e para quem crê, é poder de Deus para a salvação de todos. Paulo não botava marcha ré, não. Olha o que Paulo escreve à igreja dos Filipenses, capítulo 1, verso 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sabe a conclusão que Paulo chegou? Se for para viver e não viver Jesus Cristo, é melhor morrer. Se for para viver e perder a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus, é melhor ir para o Parque da Colina. Sabe o que Paulo estava dizendo? Para mim, eu sei, eu tenho certeza, eu preciso viver, mas que a minha vida venha glorificar o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Nível de intimidade. Gente que reconhece que existe propósito de Deus sobre todas as coisas. Quantas vezes a gente fica reclamando? Eu mesmo fiz beicinho para Deus, fiz pirraça para Deus. O Senhor me quer na sua obra? Eu não vou mais não. Aí Deus deixou. Já viu criança que faz esperneia, grita? Já viu? Faz beicinho, chora. Aí quando a garganta não aguenta mais chorar, já não tem força mais para sacudir a perna, aí Deus espera acalmar e fala assim, engraçado, esses dias mesmo você falou que o último segundo de vida seria me servindo. Esses dias mesmo você falou que eu podia te usar do jeito que eu quisesse, agora você quer fazer beicinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados pelo seu decreto. É isso, meu irmão, você precisa entender isso. E Paulo, nesse nível de intimidade, Romanos capítulo 8, verso 35 e diante, Paulo diz assim, uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é? Quem que pode me separar do amor que eu tenho por Cristo? Sabe quem era? Um crente convicto. Meu irmão, se você amarela toda hora, você precisa se converter. Pastor, não apertou minha mão. Também não vem domingo que vem na igreja. Eu estou com vontade, diante de dezembro, fazer o culto do chupetinho aqui. Trazer um saco de chupeta para dar para uns crentes chorão. Qualquer coisa vai beicinho. O irmão nem falou comigo. Paulo falou, quem é que vai me separar? É a cara bonita do irmão? Ou porque o irmão falou comigo, não falou? Olha só, ele podia dizer a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem que vai me separar? Alguma coisa dessa? Paulo diz assim, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Quer matar? Pode matar, mas eu não nego Jesus.
por amor de ti, todos os dias nós somos entregues à morte. Paulo está dizendo o seguinte: se vier para cima, eu não vou retroceder não. Se vier para cima para me amedrontar, eu vou peitar. Pedro um dia disse para as autoridades: é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens, e se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Paulo está dizendo isso: nós não vamos amarelar não, a gente vai afrouxar não. Mas em todas essas coisas, verso 37, somos mais do que? Vencedores. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Sabe por que somos vencedores? Não é porque a gente é bonitinho, não. É por causa do amor de Deus, meu irmão. Sabe por que você está vivo? É por causa do amor de Deus. Sabe por que tem comida na sua casa? Por causa do amor de Deus. Sabe por que você está vestidinho? Por causa do amor de Deus. Sabe por que você está respirando oxigênio? Por causa do amor de Deus. Paulo diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Ele diz: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele continua nesse capítulo 8 aos Romanos, a partir do verso 31, dizendo assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele explica isso para você entender, e diz assim: ó Deus, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Sabe o que é isso? Convicção de propósito, convicção de quem é o Deus que ele serve. Se Deus já deu o melhor, Jesus, como ele não nos dará também com Jesus todas as outras coisas? Levanta a mão que eu vou profetizar, vou liberar uma palavra profética para você. Se você acredita, recebe, porque se você pode crer, Deus tudo pode fazer, porque tudo é possível ao que crer. Recebe aí o que Deus tem para você, são coisas maiores. O que Deus tem preparado para você são coisas grandiosíssimas. O que Deus tem preparado para você vai glorificar o nome dele. Os teus adversários, os teus inimigos terão que reconhecer que o Deus que você serve é Senhor sobre todas as coisas. Grande é Ele, poderoso é Ele. Por isso, glórias, honras, louvores e adoração seja dada somente a Ele. Convicção de propósito faz alguém escrever isso. Convicção de propósito faz alguém escrever o que o diabo jamais iria escrever. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 até o verso 8, Paulo escreve para o seu filhinho Timóteo dizendo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O que é a aspersão de sacrifício? Era o animal que ia derramando sangue lá no sacrifício, até sair a última gota, entregando a vida lentamente. Paulo disse isso: o meu corpo já está sendo oferecido a Deus como aspersão de sacrifício. Eu entreguei não só parte da minha vida, mas eu entreguei toda a minha vida para Deus, e o tempo da minha partida está próximo. Verso 7, com autoridade, com intrepidez, sem baixar a cabeça, Paulo diz: combati
o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todo esse pessoal do SEI de Itaipu, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu tenho um propósito, e Deus tem um propósito na minha vida. A partir de hoje você vai começar a entender que mesmo na hora que você chora, tem um propósito de Deus. Mesmo na hora que você questiona, tem um propósito de Deus, porque Deus é Deus de propósitos. Deus não brinca com ninguém, Deus não quer machucar ninguém. O que Deus tem para você são coisas maiores. Você está na luta, mas Deus vai te colocar no pódio. Você está sofrendo, mas o domingo de Páscoa vai chegar para você. Você está chorando a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E o que Deus tem preparado para você, você ainda não viveu, você ainda não experimentou. Mas se prepare, porque o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Olá, queridos, eu sou o pastor Valdir Brasil, estou passando por aqui para te convidar para você participar do nosso canal do YouTube, PR Valdir Brasil. Tenho certeza, mensagens que vão abençoar a sua vida. Estou contando com você, porque a nossa missão é gerar vencedores. Caravana do Pastor Valdir Brasil para Israel 2019. No Carnaval de 2019, de 28 de fevereiro a 9 de março, você vai passar momentos inesquecíveis na companhia do Pastor Valdir Brasil, na Terra Santa, com City Tour em Amsterdã. Você vai caminhar nos passos de Jesus e conhecer o Mar da Galileia, Cafarnaum, Monte das Bem-aventuranças, Cesareia de Filipe, Monte Carmelo, Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, o Muro das Lamentações, a Via Dolorosa, e participar da ceia no Jardim do Sepulcro. No feriado do Carnaval de 2019, de 28 de fevereiro a 9 de março, Caravana do Pastor Valdir Brasil, a Terra Santa, Israel, com City Tour em Amsterdã. O pacote inclui passagens aéreas, translado, hospedagem, café da manhã e jantar. Tudo incluso. As melhores condições de pagamento. Ligue no horário comercial 2705-7644, 2705-7644, ou no WhatsApp do Pastor Valdir Brasil 96440-4465.